As fotos que você vê na miniatura deste vídeo são estas. Estas fotos têm 40 anos, mais de 40 anos na verdade, que meu pai tirou quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. E era por ocasião da Copa de 1982, disputada na Espanha. E eu acompanhei praticamente todas as Copas do Mundo desde 1982. Eu não me lembro da Copa de 1978 porque eu tinha só 4 anos de idade. Então, eu posso até ter assistido, mas não me lembro de nada. Mas de 1982, disputado na Espanha, eu me lembro bem. E que inclusive teve a melhor seleção brasileira da história, melhor até que a seleção de 1970, que teve como titulares Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder Aleixo e Serginho Chulapa. E na época, o técnico era Tele Santana, né? E na época todos os jogadores, ou a grande maioria dos jogadores, jogavam no Brasil. O único desse elenco que jogava fora era o Falcão, mas ele foi revelado pelo Internacional e na época da Copa de 1972 ele jogava na Itália, no time de Roma. Os demais jogavam todos no Brasil. Valdir Pérez jogava no São Paulo, era o goleiro do São Paulo. Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior eram... acho que não lembro qual que era zagueiro, qual que era lateral. Acho que o Júnior era lateral. Luizinho provavelmente era lateral também. Então o Leandro jogava no Flamengo, Oscar no São Paulo, Luizinho no Atlético Mineiro e Júnior no Flamengo. Agora os meio-campistas: Toninho Cerezo jogava no Atlético Mineiro, Falcão jogava no Roma, o Sócrates jogava no Corinthians e Zico jogava no Flamengo. E os atacantes eram Éder Aleixo, que jogava no Atlético Mineiro, e Serginho Chulapa, que jogava no São Paulo. Então essa foi a melhor seleção brasileira da história, que acabou perdendo. Eu não lembro se foi nas quartas de final, na semifinal. Eu só sei que o time da Itália tinha o Paulo Rossi, acho que era Paulo Rossi, e esse time acabou perdendo para a Itália. Não lembro se foi na quarta de final, na semifinal. Eu sei que a Itália acabou sendo campeã naquele ano. E as demais Copas eu pude acompanhar pela televisão. Aí eu comecei a colecionar tabelas da Copa. A de 1986, disputada no México, a segunda Copa disputada no México, foi a que teve Diego Armando Maradona como maior craque, foi o que levou a Argentina ao título. Mas eu acabei perdendo essa tabela. Todas as demais tabelas eu acabei colecionando. E eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho que está meio fora de ordem. Tá aqui. A da Copa de 1990 tá aqui, disputada na Itália. Se não me engano foi a segunda Copa disputada na Itália. E teve como campeã deixa eu ver aqui que está tudo rasgado. Foi repetida a final de 1986, que tinha ocorrido, tinha sido entre a Argentina e a Alemanha, só que desta vez na Copa de 1990 quem venceu foi a Alemanha. Na época o capitão era o Lothar Matthäus. E aí depois de 1990 teve a Copa de 1994, que foi a famosa Copa do Tetra. Desculpa. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Espera só um pouquinho. Achei aqui a Copa de 1994, que teve foi disputada nos Estados Unidos, e em que o Brasil conseguiu o hexacampeonato naquele jogo de pênaltis com a Itália.
Aí teve Romário, Bebeto, Dunga, Tafarel e vários outros jogadores que até hoje são muito conhecidos, hoje já estão na faixa dos 50 para 60 anos de idade. E depois houve a Copa de 1998, disputada na França, e que teve a França como campeã. Foi a primeira, apesar de ter sido a segunda Copa do Ronaldo, fenômeno Ronaldo Nazário de Lima, foi a segunda Copa dele, em que ele finalmente estava em forma, ele foi escalado como titular, no fim ele não conseguiu levar o Brasil pro pentacampeonato. A França acabou ganhando, a França do Zidane, que foi o maior craque daquele ano. Aí a França ficou em primeiro, o Brasil em segundo, Croácia em terceiro e a Holanda em quarto. Então essa aqui é a tabela de 1998. O Romário foi cortado nessa Copa, acho que foi por causa de lesão, se não me engano. Mas no fim isso fez com que o Ronaldo ficasse em evidência, mas o Brasil não conseguiu o pentacampeonato naquele ano. Aí depois teve a Copa de 2002, disputada em dois países, Coreia do Sul e Japão. E nessa Copa, finalmente o Brasil conseguiu o pentacampeonato, disputando a final com a Alemanha. E é isso mesmo. A final com a Alemanha, que o Brasil venceu por 2-0. Aí nesse caso, o Ronaldo Fenômeno foi o maior craque da Copa, em que ele usou aquele corte de cabelo que lembrava o Cascão. E depois veio a Copa de 2006, que foi a primeira Copa da Alemanha unificada. Eu acabei fazendo essa tabela aqui, porque eu tapei uma propaganda que estava aqui, coloquei esse aqui no lugar. E também eu gostava de colecionar tabelas com bandeiras, os locais de jogos, os horários e tudo mais. A final da Copa da Alemanha acabou ocorrendo. A partir da Copa de 2006 foi uma decepção atrás da outra. O Brasil às vezes caía nas oitavas de final, às vezes caía nas quartas de final. Nesse caso, o Brasil perdeu para a França, novamente para a França, nas quartas de final, em Frankfurt. Aí a final ocorreu entre França e Itália. Aquele famoso jogo em que o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi e foi expulso. E a Itália empatou com a França em 1-1 e venceu a França nos pênaltis por 5-3. Aí depois houve a Copa do Brasil. Deixa eu só conferir aqui. Não, essa aqui foi na África do Sul, desculpa. Essa foi a Copa da África do Sul, que eu acabei... deixa eu só conferir aqui. Foi isso mesmo. Foi na África do Sul, a Copa de 2010, isso. A Copa de 2010 foi disputada na África do Sul, em que a Espanha venceu todos os jogos, foi a melhor seleção daquele ano e eu torci muito para a Espanha. Então a partir da Copa de 2006, na verdade, eu já não estava mais torcendo para o Brasil, eu estava torcendo para outras seleções. No caso, na Copa de 2006, eu não lembro para quem que eu torci, só sei que eu não estava mais torcendo, eu estava torcendo para as seleções africanas, na verdade. E eu não estava mais torcendo para o Brasil. Aí mais tarde eu explicaria por quê. E eu estava torcendo para que outras seleções tivessem oportunidades também, principalmente as seleções africanas. Só que aí no caso, na Copa de 2010, eu torci para a Espanha do começo até o fim, e a Espanha ganhou. Porque, para quem não sabe, eu sou descendente espanhol. E a Espanha teve a melhor seleção e acabou vencendo na África do Sul. Aí depois
houve a Copa de 2014 disputada no Brasil. Essa sim disputada no Brasil. Essa aqui, inclusive, tem duas tabelas. Eu colecionei duas tabelas, como era uma Copa histórica, né? Porque eu nunca tinha visto uma Copa no Brasil. Tinha ocorrido em 1950, em que o Brasil perdeu para o Uruguai na final, no Maracanã. Aí em 2014, deixa eu ver se não perdi a coisa. É isso mesmo. Em 2014 o Brasil perdeu para a Alemanha na. Deixa eu ver aqui. O Brasil perdeu para a Alemanha em Belo Horizonte, no estádio Mineirão, por 7-1. O 7-1 que superou e muito o Maracanaço de 1950. Esse foi o famoso Mineiraço em que o Brasil perdeu para a Alemanha por 7-1, no jogo em que a Alemanha jogou com o uniforme do Flamengo, de vermelho e preto, e goleou o Brasil por 7-1. Eu não cheguei a assistir esse jogo porque acompanhei só pela internet. Mas foi o maior vexame do Brasil na história de todas as Copas. Então aí a maioria, a partir dessa Copa, o Brasil, a maioria começou a perder o interesse por futebol, pelo Brasil, nas Copas do Mundo, apesar de tanto falar em Hexa, então após essa Copa, o Brasil perdeu credibilidade, perdeu torcida, perdeu, enfim, foi considerado uma seleção, passou a ser considerado uma seleção mediana, apesar do que eu falarei daqui a pouco. E finalmente em 2018 houve a Copa da Rússia, que teve o Brasil também com o Ronaldo Fenômeno já jogava mais, agora o Neymar acabou assumindo o protagonismo. Aí no caso a final ocorreu em Moscou, entre França e Croácia. A Croácia com uma seleção que eu particularmente eu torci muito para a Croácia. Repito, eu não torcia mais para a seleção brasileira. Então a Croácia passou a ser minha seleção favorita. Eu torci para a Croácia praticamente do começo até o fim. E ela chegou à final, só que aquela história, né, de tradição, peso da camisa e dinheiro. O futebol acabou virando dinheiro, né? O mais importante do futebol passou a ser dinheiro, passou a ser investimento, tudo. E num jogo com muita chuva, onde que inclusive o Macron, que era o presidente da França e continua sendo, tomou chuva junto com a presidente da Croácia, e o Putin, que até hoje é o líder da Rússia, mal começou a chover, o assessor dele atrás abriu o guarda-chuva para ele não tomar chuva. Só sei que debaixo de muita chuva a França levantou a taça no seu segundo campeonato, e em que tem o Mbappé, que foi o principal craque, acho que ainda hoje, até hoje é o principal craque da França. E atualmente nós estamos na Copa do Catar. Só que qual que é o problema da Copa do Catar? Ela está sendo transmitida exclusivamente pela Globo, pela Rede Globo de televisão. Então, infelizmente, a Copa do Mundo do Catar já está sendo a primeira Copa em que não estou assistindo nenhum jogo. Porque a Rede Globo representa o que existe de pior na televisão brasileira, talvez até do mundo. Eu creio que existem outras emissoras de televisão piores ao redor do mundo, mas no Brasil a Globo representa o que existe de pior em matéria de televisão. Porque, primeiramente, o caso das novelas, porque as novelas da Globo elas disseminam tudo que é coisa que não presta, todo tipo de promiscuidade, enfim. Lembra-se dos 4 pecados que impediram que uma geração inteira de Israel
entrasse na Terra Prometida, ficasse 40 anos peregrinando no deserto até todo mundo morrer, sobrar só Josué e Caleb, e os mais novos, no caso. Promiscuidade, rebeldia, idolatria e murmuração. Então esses 4 pecados você encontra na Globo, junto com a destruição da família, famílias desintegradas, promoção de uma série de outras barbaridades. E eu confesso que em maior parte da minha vida eu assisti novelas da Globo desde o Astro, lá no final dos anos 70, até a última novela que eu assisti, a última novela da Globo que eu assisti foi Boogie Woogie, de 2015. Então, a partir de Boogie Woogie, não assisti mais nenhuma novela da Globo. É claro que naquele mesmo ano de 2015 tinha Malhação, que eu acabei assistindo alguns episódios, mas depois eu me abstive de vez das novelas da Globo e também de todos os demais programas da Globo, inclusive telejornais. Porque os telejornais da Globo são extremamente tendenciosos, extremamente parciais. Eles colocam quem eles querem no governo e tiram quem eles querem no governo. Tanto que neste ano de 2022 nunca se fez tanta campanha contra um presidente como a Globo fez. E juntamente com a Globo, vários outros segmentos da sociedade fizeram campanha contra o atual presidente, mas a Globo acabou liderando essa campanha toda de difamação, de destruição de reputação feita contra o atual presidente. E é por isso e por muitos outros motivos que eu abomino, eu não quero mais saber dessa emissora de televisão na minha vida. E por causa disso, a Copa do Mundo do Catar está sendo a primeira Copa do Mundo, o primeiro campeonato mundial de futebol masculino de grama, que eu não estou assistindo. E a própria Bíblia, se nós pararmos para pensar, a própria Bíblia tem muitas referências, muitos textos bíblicos nos alertam a nos abster de tudo aquilo que a Globo representa. E eu lerei aqui o capítulo 5 da Carta aos Efésios, que é uma série de instruções dadas pelo apóstolo Paulo a respeito de como deve ser a nossa vida, como deve ser a vida do cristão, e a Globo representa exatamente o contrário de tudo que está aqui. Lerei do Efésios 5, do versículo 1 ao 16. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento ou qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vieram de Deus os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, aproveitando bem o tempo, aproveitando o tempo que você gastaria assistindo novelas da Globo, qualquer outra programação da Globo, inclusive telejornais, você gasta lendo a Bíblia, orando, ouvindo músicas que aproximem você de Deus. E para encerrar, eu quero ler esse mesmo texto bíblico aqui numa linguagem mais moderna, porque esse texto, essa versão aqui é a Almeida Corrigida e Revisada Fiel, que é a versão que eu mais uso quando eu quero compartilhar textos bíblicos na internet. Mas eu quero que você preste bastante atenção nesse mesmo texto, na versão na tradução.
Deixa eu ver que tradução que é essa. Nova versão internacional, acho que é isso. Nova versão internacional. Que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Aqui já é bem mais claro o que a Bíblia nos recomenda para fazer e do que devemos abster. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém se engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E outra coisa que eu queria falar, a Globo também, com relação a, agora falando sobre futebol, sobre Copa do Mundo, a Globo, ela de uma certa forma acaba incentivando a xenofobia, que é a aversão ou ódio a estrangeiros, principalmente contra argentinos, porque os argentinos, eles são, é um povo que merece nossas orações, merece nosso respeito. Eles passaram e ainda passam por muitos problemas, tanto quanto nós brasileiros, e eles merecem ser tratados como qualquer outro povo, como qualquer outra nação deve ser tratado, com respeito, com empatia. E o povo argentino precisa de nossas orações, acima de qualquer outros povos do mundo, tanto os países que estão participando da Copa do Catar como qualquer outra competição, o próprio Catar, que é um país muçulmano. Então, que nós possamos orar por esses países, que esse seja o momento, né, esse clima de Copa, de Campeonato Mundial, em que os olhos se voltam para competição entre países, se torne uma oportunidade para nós orarmos pelas nações, orarmos pelos povos, principalmente pela igreja perseguida, por aqueles que estão sendo perseguidos na sua fé, porque existem muitos países onde já é proibido pregar o evangelho, onde é proibido a Bíblia. Essa Bíblia que você carrega para lá e para cá, ou que você deixa empoeirar no estante, ela já está sendo proibida em muitos países, e cada vez mais a lista aumenta. E espero que Jesus volte antes que isso aconteça no Brasil. Então, se esse vídeo impactou sua vida, se esse vídeo fez diferença na sua vida, mande esse vídeo para o maior número possível de pessoas. Espero que muitas pessoas se libertem do jugo, não apenas da Globo, mas de qualquer outro entretenimento contrário aos preceitos cristãos, de qualquer outro conteúdo contrário ao que a palavra de Deus define como correto, porque o ser humano, a natureza do ser humano é pecaminosa, mas Jesus Cristo veio a esse mundo para mudar a natureza do ser humano, para que ele não fosse mais escravo do pecado, mas pudesse ser liberto do pecado por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós estamos sujeitos às coisas desse mundo, mas devemos focar em Deus, manter nossa mente
sempre na presença de Deus, desabstendo tudo aquilo que nos afasta dele. Então, se esse vídeo fez bem na sua vida, curta, compartilhe, se não for isso, que eu sou no canal, das menções da Dependência.